Oi, gente, vamos então terminar o assunto Disney falando do nosso último dia, que foi no Magic Kingdom. Não tô olhando pra câmera, né? O que acontece? O Magic Kingdom, nas outras vezes que nós viemos, 2016 e 2018, nós separamos 2 dias pro Magic Kingdom. Então a gente comprava 5 dias de ingresso e 2 dias de Magic Kingdom. Dessa vez não aconteceu, dessa vez foi um dia só. Por que a gente gosta de 2 dias? Porque, por exemplo, eles têm o show da noite, eles têm a parada no meio do dia, eles têm alguns outros showzinhos durante o dia. Além de que eles são um parque gigantesco, dividido em 4 grandes áreas. Em relação às paradas, por exemplo, a parada que tem no meio do dia, meio-dia e 3 horas da tarde, é uma parada que você pode ver num dia e no outro dia você usa esse horário para ir em brinquedos, porque geralmente tem muita gente parada, vendo a parada, e as filas são pequenas. Por exemplo, na hora da parada do meio-dia, a fila pro Mickey, para tirar foto com o Mickey na entrada lá da Main Street, tava 10 minutos. Tipo assim, nunca vi isso na minha vida. Só que a gente tava na parada, então não deu. E quando liberou a parada, claro que já subiu a fila. Como eles têm 2 horários, meio-dia e 3 horas da tarde, se eu não me engano, acaba tendo essa opção aí também de conseguir menos fila nesse horário, mas não é garantido. Mas quando você tem 2 dias, você se programa para isso. O show da noite, tem gente que vê um dia e no outro dia aproveita para ir nos brinquedos, mas ai, gente, é tão bonito que eu não tive coragem nenhuma das vezes de deixar de ver o show da noite novamente, sabe? Dessa vez a gente foi, então, em um dia só. Voltando. Ele tem 4 grandes áreas, né? O Frontierland, Adventureland, que é para um lado, e para outro lado o Tomorrowland, Fantasyland. Então, quando você faz 2 dias, você também pode separar por áreas. E por fim, além das atrações que são muitas e que atendem todas as faixas etárias, o cenário do Magic Kingdom é muito lindo. Ele é um parque tipo Epcot, que você para ver as coisas, tirar as fotos. Então, por exemplo, a Vila do Pinóquio é maravilhosa, a Vila da Bela, onde tem o restaurante do Gaston, é maravilhoso. A parte da Rapunzel é linda, entre naquele banheiro e veja aquele banheiro, gente, é lindo demais. Então, quando você tem pouco tempo, principalmente se é a primeira vez, parece que um dia só não dá conta de fazer tudo. Tanto que dessa vez eu quase não tirei foto em lugar nenhum, assim, dos lugares bonitos, sabe? Foi só atração, 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 foi uma visita bem prática, assim, utilitarista. E como que foi, então? O parque abria 8h30? Não, o parque abria 9 horas. Só que eu miscalculei, eu calculei mal o tempo de a gente sair de casa, chegar lá. E na verdade eu calculei mal o tempo que eu ia esperar para sair do estacionamento, pegar o monorail e chegar no parque. Então o que aconteceu? 9 horas eu tava entrando no parque. O certo era eu estar 8h30 lá na porta, lá dentro já, porque eles são aquele parque que abrem antes para você ficar numa posição específica. E quando abrisse 9 horas, eu já ia poder correndo para os 7 Anões, que é a atração, acho que uma das mais concorridas, para poder aproveitar o mínimo de fila. Só que como eu calculei mal, eu falei, nem vou ficar lá, porque a gente chegou, os 7 Anões já estava com uma fila de mais de 1 hora. Daí já não valia a pena, sabe? Começar logo o dia já perdendo muito tempo na fila, não tava afim, confesso. Então a gente foi para o Space Mountain, que também é uma atração que tem bastante público, geralmente, e tava 35 minutos. Então a gente foi pro Space Mountain, eu e as meninas, e meu marido ficou com a Abigail pra gente fazer o Baby Swap, lembra, né? Fomos na Space Mountain. Quando ele foi na Space Mountain, eu já me dirigi pra parte do Circus lá, que é uma área tipo de um circo, que tem o Dumbo, o elefantinho que sobe e desce, porque daí eu já fui com a Abigail no Dumbo. Ele não faria questão de ir, então eu fui com ela no Dumbo, sobe e desce com ela e com a Ana Júlia, enquanto a Manuela repetia a atração com meu marido. Quando a gente saiu de lá, ele nos encontrou nessa parte. Tem, inclusive, nessa parte do circo, tem uma área que fica jogando água, splash, é bem legal. Tem um parquinho dentro da fila do Dumbo. Tem uma outra área grande, coberta ali, com lojinhas, que você também consegue dar uma descansada aí no meio do dia. Não tem ar-condicionado nessa parte coberta, se eu não me engano, mas pelo menos é coberto, tem lugar para sentar. Então, essa parte do circo ali é bem gostosinha. A gente saiu dali e a gente foi no Barnstormer, que é uma montanha-russa bem sossegada, mais sossegada que o Slink, inclusive. E normalmente não tem fila, mas é bem, bem gostosinha. Eu gosto. E é, inclusive, uma maneira de você sentir se o teu filho ele é radical ou não. Porque, por exemplo, a Ana Júlia, quando foi em 2018, ela tinha altura mínima para vários brinquedos. Vários. Só que quando a gente foi nessa, ela não gostou, ela não era radical. Então eu percebi que não valia a pena levar ela, por exemplo, nos 7 Anões, que ela poderia ir, mas ela não ia gostar, porque ia ser muito radical pra ela. Então, fica aí essa sugestão de você experimentar com a Barnstormer. A gente foi bem divertido, e daí a gente tentou ir nos 7 Anões, porque a gente olhou e a fila tava pequena, tava menos de 1 hora. Só que quando a gente chegou lá, não era a fila dos 7 Anões que tava pequena, era da Ariel, que é atrás, o brinquedo da Pequena Sereia.
Eu tinha confundido, passei vergonha na frente. Não passei vergonha, né? Faz parte, gente, acontece. E daí, apesar de ter outros passeios pra fazer por ali, eu tava meio preocupada de a gente perder o nosso horário do Tron, porque a fila virtual do Tron também é como o Guardians of the Galaxy, 5 para as 7 fica no aplicativo, você registra lá. Só que diferente do Guardians of the Galaxy, ele não dava horário estimado. Então ele falava que tava boarding, o grupo lá, e o nosso já era quase o próximo e eu não sabia quanto tempo demorava. Então eu fiquei um pouco tensa de ir para outro lado do parque, muito longe, e perder esse boarding. Então a gente foi Space Mountain, Dumbo, Barnstormer, e daí a gente voltou em direção ao Tron, porque eu tava preocupada de perder. E a gente foi naquela Speedway, que é um brinquedo que as crianças amam de carrinho, assim. Eu não fazia questão porque eu não gosto do cheiro do combustível, eu acho muito ruim aquela fumaça. Então meu marido foi com as meninas. E deu certinho, na hora que eles saíram, tinha acabado de chamar o nosso grupo para embarcar no Tron. O Tron é um brinquedo muito legal, é super radical, uma montanha-russa super radical os padrões Disney, né, gente? Os padrões Universal são diferentes, são mais radicais. Eu não gosto tanto desse radicalzão, eu gosto desse estilo mais Disney. E o Tron, então, você fica numa posição de uma moto e você faz um trajeto muito legal. Só que eu vou confessar que a posição, pra mim, me deixou enjoada. Acho que se fosse um carrinho, eu não teria ficado tão enjoada. Mas enfim, acontece. Então o que eu fiz? Enquanto meu marido e a Manuela foram no primeiro grupo do Tron e a gente ficou no Baby Swap, eu aproveitei, faltava meia hora pro show do meio-dia, pra parada. Então eu aproveitei e fui lá pegar um bom lugar, uma boa posição pro show. Porque é legal você ficar ali no meio-fio já, sentadinha, perto do castelo. Então valeu a pena. Mesmo a gente ficando ali meia hora sentada, eu falei, vou ficar meia hora esperando mesmo, mais ou menos pra brincadeira deles. Não vou ficar meia hora na posição boa do show. Mandei mensagem pro meu marido pra ele me encontrar lá depois. E o show começou meio-dia, parada, tava bem calor, mas a gente ficou numa posição super boa, foi super legal, é super divertido. Eu gosto muito dessa parada. Eu acho ela... É uma daquelas coisas mágicas que você se sente dentro da Disney, literalmente. Então, tem que assistir. Na minha opinião, tem que assistir. Quando acabou a parada, eu fui com a Manuela, então, na minha vez no Tron, que daí eu passei mal, enjoei. Não passei mal, mas tipo assim, sabe quando você não caiu muito bem? Então, foi mais ou menos assim. E o meu marido foi com as meninas no carrossel, que tava super tranquilo, sem fila, e depois foi em direção a Adventureland. Ou Frontierland, não me lembro, mas em direção a Splash Mountain, que tava calor, era 1h da tarde, e ele falou, eu quero na Splash Mountain. Inclusive, me surpreendi, porque sou eu que vejo as filas, sou eu que vejo as atrações. Como que ele escolhe, assim, o próximo brinquedo? Eu falei, beleza. Então, ele foi com as meninas pra Splash Mountain, e eu fiquei pro Baby Swap com a Abigail. Quando passou o tempo, tava 55 minutos, gente, no calorão. Eu não faria isso, entendeu? Mas ele quis fazer. Então, beleza. Afinal, a viagem também é dele. Apesar de eu não parecer pra mim, mas é dele também. Quando eu tava finalmente indo em direção, porque eles estavam quase entrando no brinquedo, eu me toquei que a Splash Mountain tá fechada, gente. Eles estão reformando pra fazer o brinquedo da Tiana. Na verdade, ele tinha ido naquela Big Thunder Mountain, que é uma montanha-russa que eu particularmente não gosto, porque não é bem uma montanha-russa, ela não tem descida, ela é um passeio de trem bem brusco, que eles todos gostaram, mas não é o meu preferido. Ele saiu então desse brinquedo e foram pro restaurante pra gente comer, então eles já foram indo pedir as coisas, porque eu ia no Lightning Lane mesmo, isso é rapidinho, fui no Lightning Lane com a Ana Júlia, ela adora, eu não sou muito fã, mas enfim, voltamos, almoçamos. Terminando o nosso almoço, a gente decidiu ir no It's a Small World, porque essa criança aqui ia gostar, ela tinha dormido já, então ela ia acordar e ia se divertir, e eu tava certa, porque ela realmente se divertiu, ela bateu palminha, ela viu os bonequinhos. Então a gente foi no Small World, saindo do Small World nós fomos no brinquedo da Pequena Sereia. O brinquedo da Pequena Sereia é bem simples, né? Você senta numa concha, fica andando pelos cenários, parece aquele do Nemo, sabe? Uma coisa boa desse brinquedo é que ele não para, então você sobe na concha e desce da concha em movimento, o que significa que a fila funciona muito mais rápido. Ele só para quando tem uma pessoa com dificuldade de mobilidade mesmo, de locomoção. Logo depois da Pequena Sereia, a gente foi em direção à frente do castelo, porque ia começar um showzinho bem bacana que tem lá, que é com o Mickey, com a Minnie, com o Donald, com a Margarida, e eles encontram a Tiana, o Príncipe, a Rapunzel, o Flynn Rider, o Olaf, a Anne e a Elsa, em diferentes momentos, assim, tem umas músicas, então é bacana, é um teatrinho gostoso, as crianças geralmente gostam. Enquanto meu marido ficou lá com a Ana Júlia e com a Abigail, eu e a Manuela fomos buscar o sorvete da pia do Mickey, que é clássico, e você leva essa pia pra casa, e ele é muito gostoso e tal. Comemos o nosso sorvete e nós fomos então no Carousel of Progress, que é um brinquedo que as pessoas geralmente não gostam muito, mas a gente gosta, que conta a evolução
do progresso, da tecnologia e tal, é bem bacaninha. E também é confortável, sentado, ar-condicionado, vale a pena, acho que demora uns 20 minutos. Quando a gente chegou lá, tava filazinha ainda pra entrar, é uns 5 minutinhos, e eu fui no banheiro lavar a pia do Mickey, gente. Quando eu voltei, acredita que já tinham entrado e eu perdi? Mas enfim, daí eles entraram, assistiram Carousel of Progress, e terminou o Carousel of Progress, nós fomos em direção ao Poço da Cinderela, que fica do lado do castelo. Por quê? Porque a gente queria fazer uma surpresa pra Ana Júlia. Era o aniversário dela e uns amigos nossos nos encontraram lá pra cantando parabéns. Eles passaram, compraram um cupcake do Mickey. Era pra eu comprar o bolinho do Mickey. Só que ele só tinha no Disney Springs e eu não sabia, eu achava que tinha na confeitaria lá também. Lá é só sob encomenda. Então eles pegaram outros docinhos, a gente cantou parabéns, a Ana Júlia ficou super emocionada, foi super legal. Nessa hora a gente se dividiu, porque daí a Ana Júlia quis ir com a amiga dela para o Big Mountain Town novamente. Perceba que a pessoa não sabe o nome dos brinquedos mais, né, gente? E eu, a Manuela e o Júnior, nós fomos com a Abigail no Piratas do Caribe, que é bem tranquilo, também é bem gostoso, é divertidinho, eu gostei. Aí depois do Piratas do Caribe, nós fomos no Hall dos Presidentes, que tem um show de presidente, gente, muito legal. O do Epcot é legal, mas o do Magic Kingdom é sensacional, sensacional. Eu amei cada momento dele. Também demora uns 20 minutos, meia hora, mas vale muito a pena, ar-condicionado. Se você gosta de história, se você entende inglês, claro, mas pra gente, assim, foi muito legal, eu curti demais. E saindo dali, nós fomos então para a Montanha-Russa dos Sete Anões, que os nossos amigos já estavam lá, mas o meu marido entrou depois na fila com a Manuela, eu vou fazer o Baby Swap, e eles ficaram lá. Nessa hora do Baby Swap, a previsão de fila era 65 minutos, eles ficaram 2 horas. Pra vocês terem noção, olha o que aconteceu. Eu peguei a Abigail, eu fui com ela no brinquedo do Puff, que também é um brinquedo que você só passeia pelas cenas, é muito bonitinho, é gostosinho e tal. Na hora que eu tava com ela no brinquedo do Puff, eu percebi que ela tava quente. Eu levei ela até o First Aid, que é lá no começo do parque. Medimos a temperatura, ela tava com febre, demos ibuprofeno pra ela. Ibuprofeno? Acho que é. Demos remédio pra ela. Eu voltei lá, minto. Eu parei no centro lá pra esperar nossos amigos pra achar um bom lugar pro show dos fogos, porque daí essa minha amiga que mora em Orlando e tem o passe anual, ela não ia mais ficar procurando os brinquedos. Ela já aproveitou, né? Ela aproveita bastante. Então ela ia ficar lá segurando um bom lugar pra gente no show de fogos. Então eu encontrei com ela no lugar perfeito, inclusive, que ela pegou. Deixei a Abigail com eles, fui até a Montanha dos Sete Anões, entrei com o meu Lightning Lane, porque eu já tinha liberado o meu horário, fiz o passeio e meu marido e minha filha ainda não tinham saído. Pensa se eles estavam animados. Meu marido brincou que ele gritou na força do ódio lá na Montanha-Russa. E daí terminou, depois dessa a gente foi pra assistir o show de fogos, maravilhoso, incrível, é o Happily Ever After, que na verdade a gente não conseguiu pegar o de 50 anos, né, porque 50 anos acabou em março, a gente foi em abril. Mas a gente pegou o Happily Ever After, que a gente já gosta, a gente já tinha visto em 2018. Foi super legal. Terminou o show, o pessoal quis fazer mais algumas coisas, porque o parque fechava às 11 horas da noite e o show acabou às 9h30. Então ainda tinha tempo pra gente fazer bastante coisa. O que a gente fez? O pessoal foi tentar ir no Space Mountain de volta, mas estava uma fila muito grande. Na verdade, ele fechou. Então, eles foram no Speedway. Eu levei as meninas menores no Astro Orbiter, que é um brinquedo sobe e desce bem legal, mas você vê lá de cima do parque, então a vista é maravilhosa. Eu acho muito legal. Só que eu acabei não indo, porque lembra que eu falei que eu fiquei enjoada do Tron? Eu fiquei meio enjoada o dia inteiro. Acabei não indo, mas é lindíssimo lá. É muito, muito legal. Só que ele é bem rápido. Realmente, quem fica enjoado pode ficar enjoado. E por fim, o pessoal foi no Speedway, as crianças foram no Astro Orbiter de volta, as mais velhas também foram. E a gente acabou indo embora um pouquinho antes das 11, por incrível que pareça. Foi legal que na saída a gente encontrou o Mickey e Minnie dando tchau pra nós. Coisas que nós não fizemos no Magic Kingdom. A gente não foi, por exemplo, na Xícara Maluca, que gira, mas também não fazia muita questão. Mas a gente já tinha ido outras vezes, então se é a tua primeira vez, talvez você queira fazer todas essas coisas. O Jungle Cruise, por exemplo, que é um brinquedo que eu nem acho tão legal, mas depois que você vê o programa do Disney+, você quer fazer? Não fizemos, tava uma fila mais ou menos assim, não fizemos. Que mais que nós não fizemos? Tem o Monster Inc., que é tipo um stand-up comedy com Michael Wazowski, então se você não entende inglês, você não vai conseguir entender, mas tem lá também. Tem o brinquedo do Buzz, que é tipo atirar, parecido com o Toy Story do Hollywood Studios, só que é um pouquinho mais chato, eu não gosto tanto, a gente também não foi. Mas eu acho que é isso, assim, não teve muita coisa que a gente não fez não, mas como eu falei, a gente não parou pra tirar foto nos cenários e tal, porque realmente um dia é bem corridaço. Por isso que eu falei que se tiver o Parque Hopper, não sei como fala, uma opção também é você, quem sabe, dividir um dia aí com o Magic Kingdom, que fecha mais tarde, para tentar aproveitar mais o seu dia de passeio. E por fim, só para fechar, falar sobre alimentação.
Dessa vez a gente comeu num restaurante mexicano, lá no Frontierland, vou deixar o nome aqui, acho que eu já deixei antes, né? Da última vez que nós viemos, nós comemos num café que tem sanduíche, lá no Tomorrowland. Os 2 dias que nós viemos, nós comemos lá. E na outra vez que nós viemos, nós tínhamos o Dining Plan e nós tínhamos 2 dias de parque. Então, um dia nós fomos no Be Your Guest, que ele é um restaurante que é o Castelo da Bela e da Fera. Não tem personagem, mas tem uma refeição diferenciada e toda a experiência aí do castelo. E no primeiro dia nós comemos no Crystal Palace, que é um restaurante bem gostoso na Main Street, tem a vista para o castelo, é linda. E você encontra lá o puff tigrão, o leitão e o bisonho. Eu acho que você encontra os 4, mais ou menos isso, se eu não me engano. Que também é esse restaurante que você senta, ar-condicionado, comida melhor e tal. Eu vou te dizer que esse aí é gostoso, mas não é assim... Porque esses personagens talvez pra gente não faziam tanta diferença. Mas ele é legal você planejar, porque se eu não me engano, você consegue reservar o horário pra ver o show de fogos dali. Se eu não me engano, com uma refeição no final da tarde, da noite. Mas não tenho certeza, você pode pesquisar a respeito. Ah, a gente também não fez o trenzinho, que você pode pegar o trenzinho na Main Street e se locomover com ele em alguns outros lugares do parque. O passeio do trenzinho é bem legal, porque você passa no meio de um bosquezinho, é gostoso também. A gente também não fez isso, mas também é uma opção, inclusive, para você se locomover entre o parque. Se tá morrendo de cansaço, você faz isso. E eu acho que é isso, gente. Magic Kingdom, acho que foi isso aí, o nosso passeio.